O sol ainda não havia nascido quando Augusto Quaresma abriu os olhos, seguindo uma rotina militar que nem os anos conseguiram apagar. Aos 73 anos, o ex-suboficial da Marinha do Brasil mantinha a mesma disciplina que o fizera se destacar durante seus 30 anos de serviço. Mesmo agora, morando nas ruas do Rio de Janeiro, sua postura continuava ereta e seu olhar penetrante e digno. Ajeitando seu cobertor cuidadosamente dobrado dentro do carrinho de supermercado que carregava seus pertences, Augusto organizou-se para mais um dia. Sua base, como costumava chamar o lugar onde dormia, ficava estrategicamente posicionada próxima à nova sede da Tesla no Brasil, um imponente prédio espelhado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Enquanto arrumava seu pequeno espaço, memories o assaltaram como ondas quebrando na praia de Copacabana. Lembrou-se de Helena, sua amada esposa, e de como sua vida mudou completamente nos últimos 5 anos. O tratamento contra o câncer dela havia consumido todas as suas economias, a venda do apartamento em Botafogo e até mesmo sua oficina mecânica, um negócio que mantivera com sucesso após se aposentar da Marinha. "Bom dia, seu Augusto", cumprimentou Dona Zefa, a senhora que vendia café da manhã na esquina. "Aceita um cafezinho hoje?" "Bom dia, Dona Zefa." "Hoje não, muito obrigado", respondeu educadamente, mantendo o orgulho que nem mesmo a adversidade conseguiu tirar dele. Com movimentos precisos, Augusto pegou seu cartaz já um pouco desbotado, onde se lia: "Ex-militar e mecânico, qualquer ajuda é bem-vinda." Posicionou-se em seu lugar de costume, observando o vai e vem dos executivos que entravam e saíam do edifício da Tesla, todos mergulhados em seus smartphones último modelo. O dia prometia ser quente, típico do verão carioca. Mesmo assim, Augusto mantinha sua camisa limpa e bem passada, cortesia do projeto social da Igreja do Leblon, e seu cabelo grisalho bem penteado. Alguns funcionários da Tesla já o conheciam de vista, e ele ocasionalmente recebia um aceno discreto ou um bom dia apressado. Sua história era conhecida por alguns dos seguranças do prédio. Sabiam que ele havia sido um respeitado mecânico especializado em motores de alta performance antes de perder tudo. O que poucos sabiam era que sua especialidade ia além. Durante seus anos na Marinha, Augusto havia se tornado expert em sistemas de propulsão naval, conhecimento que mais tarde adaptou para sua oficina civil. "Todo dia no mesmo lugar, hein, seu Augusto?", perguntou Jorge, um dos seguranças, durante sua ronda matinal. "Disciplina, meu jovem. A Marinha me ensinou que disciplina é tudo na vida", respondeu com um sorriso sereno, ajeitando o cartaz que segurava. As horas passavam lentamente sob o sol inclemente. Augusto observava os carros luxuosos que entravam e saíam do estacionamento da Tesla, recordando-se dos tempos em que suas mãos habilidosas consertavam motores dos mais diversos tipos. Sua oficina, Quaresma Motores de Precisão, havia sido uma das mais respeitadas da zona sul do Rio até o destino mudar o rumo de sua história. Próximo ao horário do almoço, uma movimentação diferente chamou sua atenção. Vários executivos começaram a se aglomerar na entrada do prédio, cochichando entre si e olhando ansiosamente para a rua. Augusto percebeu que algo importante estava para acontecer. Foi quando um Tesla Model S prateado dobrou a esquina, provocando burburinhos de expectativa entre os funcionários. Augusto reconheceu imediatamente o homem ao volante, Elon Musk, que estava no Brasil para a inauguração oficial da nova sede da empresa. O destino, porém, tinha outros planos para aquele momento. O carro de luxo começou a apresentar sinais claros de problemas mecânicos, soltando uma fumaça discreta pelo capô. Musk conseguiu estacionar o veículo próximo à calçada, justamente onde Augusto estava sentado. O bilionário saiu do carro visivelmente contrariado, tentando fazer uma ligação em seu celular, mas o sinal parecia estar instável. Os seguranças e executivos se aproximaram rapidamente, todos falando ao mesmo tempo, oferecendo sugestões e tentando ajudar. Augusto observou a cena com olhos experientes. Seus anos de oficina lhe permitiam reconhecer o som característico de um problema no sistema de refrigeração. Levantou-se lentamente, ajeitou sua camisa e, mesmo sabendo que poderia ser ignorado, decidiu oferecer ajuda.
Com licença, senhor, disse em um inglês um pouco enferrujado, mas ainda funcional dos tempos de marinha. Posso dar uma olhada? Sou mecânico com mais de 30 anos de experiência. Musk, inicialmente surpreso com a abordagem do homem mais velho em situação de rua, hesitou por um momento. Foi quando Jorge, o segurança, interviu. Mr. Musk, seu Augusto é ex-militar e era dono de uma das melhores oficinas do Rio. Ele realmente entende do assunto. O sol do meio-dia castigava o asfalto da Barra da Tijuca quando Elon Musk, após um momento de hesitação, fez um gesto afirmativo com a cabeça. Augusto Quaresma aproximou-se do Tesla Model S com a mesma confiança de quem, por décadas, diagnosticou e consertou os mais diversos tipos de motores. Permita-me, disse ele, inclinando-se sobre o capô ainda fumegante. Do seu carrinho de pertences, retirou um conjunto surpreendentemente bem conservado de ferramentas básicas, que mantinha consigo como última lembrança de sua antiga oficina. Com movimentos precisos e metodológicos, característicos de sua formação militar, Augusto começou a examinar o sistema de refrigeração do veículo. Seus olhos experientes logo identificaram o problema. Uma falha no sistema de gerenciamento térmico das baterias, algo que ele conhecia bem dos tempos em que sua oficina começou a trabalhar com os primeiros carros híbridos que chegaram ao Brasil. O senhor tem um problema no sistema de refrigeração, explicou ele em seu inglês cuidadoso. Posso resolver isso em cerca de 20 minutos, se me permitir. Musk, intrigado com a segurança demonstrada pelo homem em situação de rua, observava atentamente cada movimento. Os executivos da Tesla, que antes se acotovelavam para tentar ajudar, agora formavam um círculo respeitoso ao redor do carro, impressionados com a desenvoltura de Augusto. Utilizando apenas suas ferramentas básicas e uma criatividade desenvolvida ao longo de anos, consertando motores com recursos limitados, Augusto trabalhou com eficiência e precisão. Suas mãos, calejadas pelo tempo, moviam-se com a delicadeza de um cirurgião entre os componentes sofisticados do veículo elétrico. Na Marinha, explicou enquanto trabalhava, aprendi que não existem problemas impossíveis, apenas soluções que ainda não encontramos. 20 minutos depois, exatamente como prometido, Augusto fechou o capô do Tesla. Pode ligar agora, senhor, disse ele, limpando as mãos em um pano que sempre carregava consigo. Musk entrou no carro e girou a chave. O veículo ligou imediatamente, sem nenhum sinal do problema anterior. O bilionário saiu do carro com um sorriso admirado no rosto. Quanto eu lhe devo pelo serviço? Perguntou, já alcançando sua carteira. Augusto fez um gesto negativo com a mão. Nada, senhor. Foi um prazer poder trabalhar em um carro tão impressionante como este. A resposta pegou Musk de surpresa. Ele olhou para o cartaz ainda apoiado no carrinho de Augusto, depois para as ferramentas meticulosamente organizadas e então de volta para o homem à sua frente, que mantinha uma postura digna, apesar de suas circunstâncias. Por que um mecânico tão habilidoso está nas ruas? Perguntou Musk, genuinamente curioso. Foi Jorge, o segurança, quem respondeu primeiro. Seu Augusto perdeu tudo cuidando da esposa doente, Mr. Musk. Ele tinha uma das melhores oficinas do Rio. Augusto manteve sua dignidade, mesmo quando seus olhos marejaram levemente ao ouvir a menção de Helena. A vida às vezes nos apresenta desafios que não podemos prever, senhor. Mas mantemos nossa integridade, não importa as circunstâncias. Musk ficou em silêncio por alguns momentos, observando atentamente o homem à sua frente. Então, tirou um cartão do bolso e o entregou a Augusto. Gostaria de conversar mais sobre sua experiência com motores e sistemas de propulsão. Que tal amanhã às 10 horas? Tenho uma proposta que pode lhe interessar. Os executivos da Tesla começaram a cochichar entre si, enquanto Augusto segurava o cartão com mãos ligeiramente trêmulas. Seria uma honra, senhor, respondeu ele, mantendo a compostura que seus anos de marinha lhe ensinaram. Excelente, disse Musk, entrando novamente no carro. Ah, e traga seu currículo. Precisamos de pessoas com sua experiência e integridade. Enquanto o Tesla se afastava em direção ao estacionamento do prédio, Augusto permaneceu parado, olhando para o cartão em suas mãos. Jorge aproximou-se e deu um tapinha amigável em seu ombro. Viu só, seu Augusto?
O senhor sempre disse que Deus escreve certo por linhas tortas. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Augusto Quaresma dormiu com um sorriso no rosto. Antes de se deitar em seu cantinho na calçada, olhou para as estrelas que pontilhavam o céu do Rio de Janeiro e sussurrou: "Você está vendo isso, Helena? Parece que nossa história ainda não acabou." O dia seguinte prometia ser o início de um novo capítulo em sua vida, uma oportunidade que ele jamais imaginaria possível. Mas, como bom marinheiro que era, Augusto sabia que mesmo as maiores tempestades podem trazer ventos favoráveis para quem sabe navegar. O relógio ainda não marcava 6 da manhã quando Augusto acordou. Naquela que seria sua última noite nas ruas do Rio de Janeiro. Com o cuidado de sempre, dobrou seu cobertor e começou a organizar seus poucos pertences. De uma pasta plástica, retirou um documento amarelado. Seu currículo, guardado por todos esses anos, como recordação de uma vida que parecia cada vez mais distante. "Bom dia, seu Augusto. Trouxe um café especial para o senhor hoje", disse Dona Zefa, aproximando-se com um copo fumegante. "Vai dar tudo certo nessa entrevista." A notícia do encontro com Elon Musk havia se espalhado rapidamente entre os comerciantes e moradores de rua da região. A história do ex-militar que consertou o carro do bilionário já circulava pela Barra da Tijuca, ganhando novos detalhes a cada vez que era recontada. Augusto agradeceu o café, sorvendo o líquido quente com apreciação. Tinha conseguido tomar um banho no projeto social da igreja do Leblon no dia anterior, e suas roupas estavam impecavelmente limpas e passadas, graças à ajuda de Dona Jurema, uma das voluntárias. Às 9 horas em ponto, Jorge, o segurança, aproximou-se com um sorriso no rosto. "Seu Augusto, vim mais cedo só para desejar boa sorte. O senhor merece essa oportunidade mais que ninguém." Dentro do imponente prédio da Tesla, a recepcionista já estava avisada sobre sua chegada. Com um misto de respeito e curiosidade, ela o conduziu até uma sala de reuniões no 20º andar, de onde se podia ver toda a extensão da Praia da Barra. Pontualmente às 10 horas, Elon Musk entrou na sala, acompanhado por Eduardo Monteiro, o diretor de operações da Tesla no Brasil, e Diana Vasconcelos, a gerente de recursos humanos. "Senhor Quaresma", começou Musk, "fiquei impressionado não apenas com sua habilidade técnica ontem, mas principalmente com sua integridade. Conte-nos mais sobre sua experiência." Com a mesma precisão que utilizava em seus diagnósticos mecânicos, Augusto narrou sua trajetória. Falou sobre os 30 anos na Marinha, onde trabalhou com sistemas de propulsão dos mais diversos tipos. Descreveu a oficina que manteve por 15 anos em Botafogo, onde foi um dos pioneiros no Brasil a trabalhar com carros híbridos e elétricos. "E como acabou nas ruas?", perguntou Diana, com genuíno interesse. Augusto respirou fundo antes de responder. "Minha esposa Helena foi diagnosticada com um tipo raro de câncer. Nosso plano de saúde não cobria o tratamento experimental que ela precisava. Vendi tudo o que tínhamos: a oficina, o apartamento, as economias. Cada centavo valeu a pena por mais alguns meses ao lado dela." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Musk trocou olhares com os outros executivos antes de falar. "Senhor Quaresma, gostaríamos de oferecer-lhe uma posição como consultor sênior de manutenção na Tesla Brasil. Sua experiência com diferentes tipos de propulsão será valiosa para nosso programa de adaptação de veículos para o mercado brasileiro." Augusto sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. "Agradeço a oportunidade, senhor. Além disso", continuou Musk, "providenciaremos um apartamento funcional próximo ao escritório e um plano de saúde completo. O senhor receberá também um bônus inicial para se reestabelecer." Diana entrou em detalhes sobre o pacote de benefícios, enquanto Eduardo explicava as responsabilidades do cargo. Augusto ouvia atentamente, sua mente processando a reviravolta incrível que sua vida estava tomando. "Tem mais uma coisa", acrescentou Musk. "Fiquei pensando sobre sua história. Quantos outros profissionais experientes estão sendo desperdiçados por circunstâncias da vida? Gostaria que o senhor nos ajudasse a desenvolver um programa de contratação focado em profissionais mais velhos em situação de vulnerabilidade." Os olhos de Augusto marejaram, mas sua voz permaneceu firme. "Seria uma honra, senhor."
Conheço muita gente talentosa que só precisa de uma oportunidade. Ao final da reunião, Augusto deixou o prédio da Tesla com uma pasta contendo seu contrato de trabalho e as chaves de seu novo apartamento. Na calçada, Dona Zefa, Jorge e outros conhecidos o esperavam ansiosamente. "E aí, seu Augusto?", perguntou Jorge, mal contendo a curiosidade. Com um sorriso sereno, ele respondeu: "Parece que vou precisar de um café mais cedo amanhã, Dona Zefa. Tenho que estar aqui às 8 em ponto para começar o trabalho." Os abraços e congratulações se seguiram, mas Augusto logo se despediu. Tinha muito a fazer. Seu primeiro destino seria a Igreja do Leblon, para doar suas ferramentas ao projeto social que tanto o ajudou. Depois iria até o cemitério visitar Helena. Tinha muitas novidades para contar a ela. O apartamento funcional da Tesla ficava em um condomínio moderno na Avenida das Américas, a poucos minutos do escritório. Augusto girou a chave na fechadura, entrando em seu novo lar com uma mistura de gratidão e nostalgia. O espaço era menor que seu antigo apartamento em Botafogo, mas perfeitamente adequado para suas necessidades. A empresa havia providenciado uma mobília básica e, sobre a mesa da sala, encontrou um envelope com um cartão de boas-vindas, assinado por Diana Vasconcelos, junto com um vale-compras para adequar o apartamento ao seu gosto. Sentado na varanda, observando o movimento da Barra da Tijuca ao entardecer, Augusto refletiu sobre como a vida podia mudar em questão de dias. Há menos de uma semana, dormia nas ruas. Agora, estava prestes a começar uma nova carreira em uma das empresas mais inovadoras do mundo. Na manhã seguinte, pontualmente às 8 horas, Augusto atravessou as portas da Tesla usando um terno novo, presente dos comerciantes da região, que fizeram uma vaquinha para ajudá-lo em seu recomeço. Jorge, o segurança, o recebeu com um sorriso orgulhoso. "Bom dia, seu Augusto. Agora o senhor vai ter que me dar uma carona nesse Tesla aí", brincou, referindo-se ao carro da empresa que Augusto receberia como parte de seus benefícios. Diana o esperava na recepção para começar o processo de integração. As próximas horas foram dedicadas a apresentações, treinamentos de segurança e familiarização com os sistemas da empresa. À tarde, Eduardo Monteiro o levou para conhecer a oficina de desenvolvimento. "Aqui é onde fazemos as adaptações e testes dos veículos para o mercado brasileiro", explicou Eduardo. "Precisamos da sua experiência para otimizar nossos processos." Augusto observou o ambiente high-tech com olhos experientes. Identificou imediatamente várias áreas onde poderia contribuir, mesclando sua experiência prática com a tecnologia de ponta da Tesla. "Vou apresentá-lo à sua equipe", continuou Eduardo. "São todos engenheiros jovens, muito talentosos, mas precisando de alguém com sua experiência para orientá-los." A equipe era composta por 5 profissionais, todos na casa dos 20 ou 30 anos. Augusto notou seus olhares curiosos e até mesmo céticos. Sabia que precisaria conquistar sua confiança e respeito. Lucas Peixoto, um engenheiro mecânico de 27 anos, foi o primeiro a se aproximar com uma dúvida técnica sobre o sistema de refrigeração. Augusto não apenas respondeu sua pergunta, mas aproveitou para compartilhar algumas dicas práticas que só a experiência poderia ensinar. "Impressionante, seu Augusto", exclamou Lucas. "Nunca tinha pensado por esse ângulo." Aos poucos, os outros membros da equipe foram se aproximando, cada um com suas questões e curiosidades. A sabedoria prática de Augusto complementava perfeitamente o conhecimento teórico dos jovens engenheiros. No final daquela primeira semana, Diana chamou Augusto para uma reunião sobre o programa de contratação de profissionais experientes. "Queremos que você seja o mentor deste projeto", explicou ela. Sua história inspirou Elon Musk a repensar nossas políticas de contratação. Augusto passou o fim de semana organizando suas ideias. Na segunda-feira, apresentou uma proposta detalhada: parcerias com asilos e centros de assistência social, programas de requalificação profissional e um sistema de mentoria onde profissionais mais velhos trabalhariam em conjunto com os mais jovens. "O conhecimento técnico pode ser aprendido", explicou ele durante a apresentação. "Mas a experiência de vida, a capacidade de solucionar problemas com recursos limitados, isso só se aprende vivendo."
A proposta foi aprovada com entusiasmo. Em questão de dias, Augusto se viu liderando não apenas sua equipe técnica, mas também o desenvolvimento deste novo programa social. Uma tarde, enquanto supervisionava testes no laboratório, recebeu uma visita inesperada. Dona Zefa, ainda usando seu avental de vendedora de café, estava parada na porta da oficina, acompanhada por Diana. Seu Augusto, começou Dona Zefa nervosa, vim trazer meu currículo. A senhora Diana disse que o senhor está contratando pessoas experientes e eu tenho 40 anos de experiência em administração. Antes de vender café, eu era gerente administrativa, até a empresa fechar. Augusto sorriu, lembrando-se dos cafés que ela lhe oferecia, mesmo quando ele não podia pagar. Dona Zefa, sente-se aqui. Vamos conversar sobre seu futuro na Tesla. 3 meses se passaram, desde que Augusto Quaresma iniciou sua nova vida na Tesla. Seu programa de inclusão de profissionais experientes já havia contratado 15 pessoas, incluindo Dona Zefa, que agora coordenava toda a parte administrativa do projeto, com a mesma eficiência com que antes administrava sua barraquinha de café. Numa manhã de março, enquanto supervisionava testes no laboratório de desenvolvimento, Augusto recebeu uma notícia que o deixou apreensivo. Eduardo Monteiro, diretor de operações, convocou uma reunião de emergência com toda a equipe. A matriz está preocupada com os custos do programa social, anunciou Eduardo, sua expressão tensa. Alguns acionistas questionaram o impacto financeiro das contratações e adaptações necessárias para os funcionários mais velhos. Augusto sentiu o estômago afundar. Seu projeto não era apenas um programa de contratação, mas uma chance real de transformação na vida de pessoas que a sociedade havia descartado. Lucas Peixoto, que estava sentado ao seu lado, percebeu sua preocupação. A equipe técnica está com o senhor, seu Augusto, sussurrou o jovem engenheiro. Os resultados falam por si só. De fato, desde a implementação do programa, a taxa de resolução de problemas técnicos havia aumentado em 40%. A experiência dos profissionais mais velhos, combinada com o conhecimento teórico dos jovens engenheiros, estava criando soluções inovadoras para desafios complexos. Temos uma semana para apresentar um relatório detalhado, justificando a continuidade do programa, concluiu Eduardo. Precisamos de dados concretos, não apenas histórias emocionantes. Após a reunião, Augusto reuniu sua equipe na sala de desenvolvimento. O ambiente normalmente descontraído estava tenso, com todos conscientes do que estava em jogo. Precisamos mostrar que experiência tem valor mensurável, disse Augusto, sua voz firme como nos tempos de Marinha. Vamos documentar cada solução, cada inovação que surgiu da colaboração entre diferentes gerações. Durante os próximos dias, a equipe trabalhou incansavelmente. Dona Zefa organizou toda a documentação administrativa, mostrando como a taxa de erros em processos burocráticos havia caído drasticamente. Os engenheiros compilaram dados sobre as melhorias técnicas implementadas. No meio dessa mobilização, algo inesperado aconteceu. Uma forte tempestade atingiu o Rio de Janeiro, causando alagamentos em várias regiões. A Tesla recebeu relatos de diversos veículos com problemas elétricos após enfrentarem ruas alagadas. Os sistemas de vedação não foram projetados para as condições específicas do Rio, explicou Lucas durante uma reunião emergencial. Precisamos de uma solução rápida antes que isso afete nossa reputação no mercado brasileiro. Foi quando Augusto lembrou-se de sua experiência na Marinha. Na corveta onde eu servi, tínhamos um sistema de vedação que precisava funcionar em condições extremas. Talvez possamos adaptar esse conceito. Trabalhando em conjunto, a equipe de Augusto desenvolveu um novo sistema de vedação, especialmente adaptado para as condições brasileiras. A solução era simples, eficiente e, surpreendentemente, mais econômica que o sistema original. Isso é exatamente o tipo de inovação que precisamos documentar, disse Diana, que acompanhava o desenvolvimento do projeto. É a prova perfeita de como a experiência prática pode trazer soluções únicas. Enquanto a equipe trabalhava no relatório, Augusto recebia mensagens de apoio de pessoas que haviam sido impactadas pelo programa. Carlos Mendonça,
ex-professor de matemática que agora trabalhava no setor de logística, enviou um e-mail emocionado. Seu Augusto, antes do programa eu me sentia um peso para a sociedade. Hoje, uso minha experiência com cálculos para otimizar rotas de entrega, economizando tempo e recursos para a empresa. O senhor não está apenas dando empregos, está devolvendo dignidade às pessoas. Na véspera da apresentação do relatório, Augusto passou a noite em claro em seu apartamento, revisando cada detalhe. Na varanda, observando as luzes da Barra da Tijuca, pensou em Helena. Você sempre dizia que tudo na vida tem um propósito, meu amor. Agora entendo que meu período nas ruas me preparou para esta missão. A apresentação seria na manhã seguinte, por videoconferência, para a diretoria global da Tesla. Augusto sabia que não estava apenas defendendo um programa social, mas lutando pelo direito de pessoas experientes provarem seu valor em um mundo que muitas vezes as considerava ultrapassadas. A sala de videoconferência da Tesla Brasil estava lotada naquela manhã. Além da diretoria local, vários funcionários do programa de inclusão haviam se reunido para apoiar Augusto, mesmo que apenas com sua presença silenciosa. Pontualmente às 9 horas, as telas se acenderam mostrando os rostos dos executivos da matriz, incluindo Elon Musk. Augusto, vestindo seu melhor terno, ainda presente dos comerciantes da Barra, ajustou sua postura e iniciou a apresentação. Senhoras e senhores, quando recebi uma segunda chance nesta empresa, prometi a mim mesmo que não seria o único a se beneficiar dela. Começou ele, sua voz clara e confiante. Hoje, não estou aqui apenas para defender números em uma planilha, mas para mostrar como experiência e inovação podem caminhar juntas. Com a ajuda de Lucas e da equipe técnica, Augusto apresentou os resultados do programa. Os dados eram impressionantes. Redução de 40% no tempo de resolução de problemas técnicos, economia de 25% em processos administrativos e uma surpreendente taxa de inovação em soluções adaptadas para o mercado brasileiro. Mas o verdadeiro valor não está apenas nos números, continuou ele, passando para o caso do sistema de vedação. Quando enfrentamos o desafio dos alagamentos, foi a experiência de anos na Marinha que nos permitiu desenvolver uma solução não apenas eficaz, mas também mais econômica. Diana apresentou em seguida o impacto do programa na imagem da empresa. A iniciativa havia gerado uma onda de goodwill na mídia brasileira, com várias reportagens destacando como a Tesla estava liderando uma mudança de mentalidade no mercado de trabalho. Nossos índices de satisfação do cliente aumentaram 30% desde que implementamos o programa, explicou ela. Os clientes se identificam com nossos profissionais mais experientes, que trazem não apenas conhecimento técnico, mas também empatia e capacidade de comunicação. Foi quando Elon Musk, que estava silencioso até então, fez uma pergunta direta. Senhor Quaresma, como podemos garantir que este programa continue eficiente em larga escala? Augusto sorriu. Estava esperando por esta pergunta. Senhor Musk, implementamos um sistema de mentoria cruzada. Cada profissional experiente não apenas contribui com sua expertise, mas também aprende com os mais jovens. É uma via de mão dupla que mantém todos atualizados e motivados. Para ilustrar seu ponto, apresentou o caso de Dona Zefa, que além de coordenar a parte administrativa, havia se tornado especialista em sistemas digitais de gestão, graças ao apoio dos colegas mais jovens. Nossa maior descoberta, concluiu Augusto, foi que a verdadeira inovação acontece quando unimos diferentes perspectivas. A experiência nos ensina o que pode dar errado, permitindo que a criatividade jovem encontre novos caminhos com mais segurança. Ao final da apresentação, um silêncio tenso tomou conta da sala. Musk consultou brevemente outros executivos antes de dar seu veredito. Senhor Quaresma, sua apresentação nos fez repensar não apenas este programa, mas nossa abordagem global de contratações, disse ele. Queremos expandir esta iniciativa para outras filiais da Tesla. O senhor estaria disposto a viajar para ajudar na implementação? A sala explodiu em comemorações contidas, com sorrisos e abraços discretos sendo trocados. Augusto sentiu os olhos marejarem, mas manteve a compostura. Será uma honra, senhor.
mas gostaria de sugerir que formássemos uma equipe mista para essas viagens. A verdadeira força do programa está justamente na união de diferentes gerações. Após a reunião, enquanto a equipe comemorava na sala de desenvolvimento, Augusto se permitiu um momento de reflexão. Pegou seu celular e abriu a foto de Helena que sempre carregava consigo. Viu só, meu amor? Às vezes precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira missão, sussurrou ele, recordando-se dos dias difíceis nas ruas. Agora, cada pessoa que ajudamos a recomeçar é uma forma de manter vivo o amor que você sempre teve pela vida. Lucas aproximou-se com 2 copos de café, cortesia de Dona Zefa, que agora tinha uma máquina de café expresso em sua sala. Seu Augusto, o senhor não imagina como mudou minha forma de ver as coisas, disse o jovem engenheiro. Antes, eu achava que inovação era só tecnologia de ponta. Agora entendo que a verdadeira inovação está em como usamos nossa experiência para fazer a diferença na vida das pessoas. O sol nascia sobre a Baía de Guanabara, quando o avião de Augusto pousou no Santos Dumont. Depois de 3 semanas viajando por diferentes filiais da Tesla ao redor do mundo, ele estava feliz em voltar ao Rio de Janeiro. As viagens para implementar o programa de inclusão em outros países haviam sido intensas, mas gratificantes. "Bem-vindo de volta, seu Augusto", exclamou Jorge ao vê-lo entrar no prédio da Tesla. "A equipe está ansiosa para mostrar as novidades." Durante sua ausência, o programa havia continuado crescendo sob a supervisão de Lucas e Dona Zefa. O jovem engenheiro havia se revelado um líder nato, enquanto a antiga vendedora de café surpreendia a todos com sua capacidade de gestão. "Seu Augusto!" Dona Zefa o abraçou emocionada. "Preciso te contar uma coisa incrível. Lembra do seu João, o sorveteiro que ficava na esquina? Ele agora é nosso especialista em sistemas de refrigeração." A notícia fez Augusto sorrir. João Fernandes havia trabalhado por 40 anos com refrigeração industrial antes de perder tudo numa enchente. Seu conhecimento prático estava agora sendo aplicado no desenvolvimento de novos sistemas de resfriamento para as baterias dos carros elétricos. Durante a reunião matinal, Lucas apresentou os avanços da equipe. "Conseguimos adaptar a ideia do sistema de vedação para outras aplicações", explicou ele, mostrando os protótipos. "E o mais interessante é que cada filial internacional está desenvolvendo soluções próprias baseadas em experiências locais." Augusto observava orgulhoso como seu projeto inicial havia se transformado em um movimento global. Na Alemanha, ex-mecânicos da indústria automotiva tradicional traziam insights valiosos para a adaptação dos veículos elétricos. No Japão, artesãos aposentados contribuíam com técnicas milenares de precisão. "Mas temos um novo desafio", continuou Lucas. "A demanda pelo programa cresceu tanto que precisamos estruturar um processo de seleção mais eficiente sem perder a essência humanizada." Foi quando Diana entrou na sala com uma proposta inesperada. "Augusto, que tal transformarmos sua antiga oficina em Botafogo em um centro de treinamento? A Tesla pode comprar o imóvel e adaptá-lo para ser nossa base de capacitação." A sugestão pegou Augusto de surpresa. A antiga Quaresma Motores de Precisão, agora um prédio abandonado, carregava memórias tanto doces quanto amargas. Foi lá que construiu seu sonho com Helena e também onde teve que vender tudo para tentar salvá-la. "Seria uma forma de fechar um ciclo", refletiu ele em voz alta. "Transformar um lugar de perda em um espaço de recomeços." A ideia começou a tomar forma rapidamente. O centro de treinamento seria mais que um local de capacitação técnica. Seria um espaço de transformação social. Além dos cursos regulares, ofereceria apoio psicológico e orientação financeira para pessoas em situação de vulnerabilidade. "Podemos trabalhar com as comunidades do entorno", sugeriu Dona Zefa, que conhecia bem a realidade local. "Tem muito talento desperdiçado por falta de oportunidade." Durante o almoço, Augusto recebeu uma ligação que o deixou especialmente emocionado. Era Carmen Oliveira, enfermeira que havia cuidado de Helena durante seu tratamento. Ela havia visto uma reportagem sobre o programa na televisão e queria se candidatar. "Depois de tantos anos cuidando de pacientes, me aposentei", explicou Carmen. "Mas ainda tenho tanto para contribuir." "Quando vi sua história, seu Augusto,
percebi que também mereço uma segunda chance. Naquela tarde, em uma reunião com Eduardo Monteiro, Augusto apresentou uma proposta para expandir o programa além da área técnica. Precisamos de pessoas com experiência em todas as áreas, argumentou. O cuidado e a empatia que Carmen desenvolveu em anos de enfermagem podem ser valiosos no atendimento aos clientes. Sabe, Augusto, respondeu Eduardo pensativo, quando Elon Musk me contou sobre sua ideia de contratar você, confesso que tive dúvidas. Hoje vejo que sua chegada não apenas transformou a empresa, mas está mudando a forma como a sociedade vê o envelhecimento e a experiência. Ao final do dia, sentado em sua varanda na Barra da Tijuca, Augusto recebeu uma mensagem de Lucas com fotos das filiais internacionais. Em cada imagem via rostos sorridentes de pessoas que, como ele, haviam encontrado uma nova chance na vida. Helena sempre dizia que nada acontece por acaso, pensou ele, observando o pôr do sol. Talvez todo o sofrimento que passamos tenha sido o preço necessário para criar algo maior que nós mesmos. A antiga oficina em Botafogo estava irreconhecível após 3 meses de reformas. O que antes era um prédio abandonado tinha se transformado no moderno centro de capacitação Tesla Quaresma. Augusto observava a fachada com um misto de nostalgia e esperança, enquanto os últimos ajustes eram feitos para a inauguração. Ficou lindo, seu Augusto, disse Dona Zefa, que supervisionava pessoalmente cada detalhe do projeto. A Helena ia ficar orgulhosa. No térreo, onde antes ficavam os elevadores hidráulicos, agora havia uma área de treinamento prático com os mais modernos equipamentos. O primeiro andar abrigava salas de aula e um espaço de convivência, enquanto o segundo andar foi transformado em um centro de apoio social. Conseguimos manter algumas características da antiga oficina, explicou Lucas, mostrando a placa original da Quaresma Motores de Precisão, agora restaurada e instalada no saguão de entrada. É importante preservar a história deste lugar. A inauguração estava marcada para o dia seguinte, e a lista de convidados incluía desde moradores de rua até executivos da Tesla. Augusto havia feito questão de que o evento refletisse a essência do programa, a união de diferentes mundos em busca de um objetivo comum. Carmen Oliveira, a ex-enfermeira de Helena, agora coordenava o setor de acolhimento do centro. Sua experiência em cuidados paliativos havia se traduzido em uma sensibilidade única para lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade. Sabe, seu Augusto, disse ela durante uma pausa nos preparativos, às vezes me pego pensando em como a Helena estaria feliz em ver tudo isso. Ela sempre dizia que o senhor tinha um dom especial para ensinar. A manhã da inauguração chegou com um céu azul típico do Rio de Janeiro. Jorge, que havia tirado o dia de folga na Tesla para estar presente, ajudava a organizar a chegada dos convidados. Entre eles estava seu próprio pai, um ex-mecânico de aviação que agora participaria da primeira turma do centro. Elon Musk, que havia voado especialmente para o evento, chegou acompanhado da diretoria global da Tesla. Sua presença causou burburinho, mas o que realmente chamava a atenção era a diversidade do público. Executivos internos caros misturavam-se naturalmente com pessoas em situação de vulnerabilidade. Este centro representa mais que um programa de capacitação, começou Augusto em seu discurso. É a prova de que experiência e conhecimento não têm prazo de validade. Cada pessoa aqui carrega uma história única, habilidades especiais que podem e devem ser valorizadas. Durante a cerimônia foram apresentados os primeiros resultados do programa expandido. Além dos sucessos técnicos já conhecidos, havia histórias comoventes de transformação pessoal. Como a de Dona Jurema, a voluntária da igreja que havia ajudado Augusto com suas roupas nos tempos de rua e que agora, aos 68 anos, coordenava projetos sociais da Tesla. O mais importante, continuou Augusto, é que este espaço seja um ponto de encontro entre passado e futuro. Aqui, a experiência de vida se une à tecnologia de ponta, criando soluções que nenhum dos dois poderia desenvolver sozinho. Lucas, que assistia ao discurso ao lado de sua equipe, sorria emocionado. Em poucos meses, havia aprendido mais sobre liderança e humanidade do que em todos seus anos de faculdade. Seu projeto de mestrado, inclusive,
agora focava no impacto social da integração entre diferentes gerações no ambiente corporativo. Após a cerimônia oficial, enquanto os convidados circulavam pelo espaço, Augusto se permitiu um momento de reflexão em sua antiga sala, agora transformada em um memorial da história do projeto. Nas paredes, fotos contavam a trajetória desde seus dias nas ruas até a expansão internacional do programa. Diana aproximou-se silenciosamente, trazendo uma surpresa: uma placa que seria instalada na entrada do centro. Nela, além do nome oficial, havia uma citação de Helena que Augusto costumava repetir: "A verdadeira riqueza está na capacidade de transformar dor em esperança." "Encontramos essa frase em um dos seus antigos cadernos da oficina", explicou Diana. "Achamos que resumia perfeitamente o espírito deste lugar." Augusto tocou as palavras gravadas na placa, sentindo como se Helena estivesse ali, aprovando cada passo desta nova jornada. Lá fora, podia ouvir o burburinho animado dos futuros alunos, cada um carregando suas próprias histórias de luta e esperança. A primeira turma do Centro de Capacitação Tesla Quaresma estava prestes a se formar. 6 meses haviam se passado desde a inauguração e os resultados superavam todas as expectativas. Augusto observava com orgulho os alunos realizando seus projetos finais, cada um deles uma história viva de superação. "Seu Augusto", chamou Dona Zefa, interrompendo seus pensamentos. "Tem uma pessoa querendo falar com o senhor. É o Dr. Roberto Duarte, do Hospital São Lucas." O médico aguardava na sala de reuniões, acompanhado de Diana. Seu semblante era sério, mas seus olhos brilhavam de expectativa. "Senhor Quaresma", começou ele, "acompanhei o tratamento de sua esposa Helena. Nunca esqueci a dignidade com que vocês enfrentaram aqueles momentos difíceis. Hoje, venho com uma proposta que pode honrar sua memória." Roberto explicou que o hospital estava desenvolvendo um projeto de humanização do atendimento. A ideia era contratar profissionais mais velhos, com experiência de vida, para atuarem como anjos da guarda, pessoas que dariam suporte emocional a pacientes e familiares durante tratamentos difíceis. "Pensei em uma parceria com o Centro de Capacitação", continuou o médico. "Poderíamos treinar pessoas como a Carmen, que entendem na prática o que é enfrentar momentos de fragilidade." A proposta tocou Augusto profundamente. Era como se o universo estivesse conectando todos os pontos de sua história, transformando cada momento de dor em uma oportunidade de ajudar outros. "Doutor", respondeu ele, a voz embargada. Helena sempre dizia que o mais difícil durante o tratamento não era a dor física, mas a sensação de solidão. Ter alguém que realmente entenda esse momento, isso não tem preço. Diana imediatamente começou a fazer anotações. "Podemos criar um módulo especial no centro, focado em cuidados humanizados. A Carmen seria perfeita para coordenar isso." Nas semanas seguintes, o projeto começou a tomar forma. Carmen reuniu um grupo de ex-pacientes e cuidadores, pessoas que haviam passado por experiências similares e queriam transformar seu conhecimento em apoio para outros. Uma tarde, enquanto supervisionava as obras de adaptação do novo setor, Augusto recebeu uma visita surpresa. Era Patrícia Vasconcelos, uma senhora elegante de seus 70 anos, que havia sido vizinha dele e de Helena em Botafogo. "Augusto, meu querido", disse ela emocionada, "vim me inscrever no programa. Depois que meu marido partiu, achei que minha vida tinha acabado. Mas ao ver o que você construiu aqui, percebi que ainda posso ser útil." Patrícia havia sido professora de literatura por 40 anos. Sua sensibilidade com as palavras e capacidade de confortar através de histórias seriam valiosas no projeto com o hospital. O impacto do programa começou a se espalhar além dos muros do centro. Outros hospitais demonstraram interesse na iniciativa. A imprensa internacional passou a cobrir o projeto como um exemplo inovador de humanização na saúde. Lucas, que continuava dividindo seu tempo entre a Tesla e o Centro de Capacitação, desenvolveu um sistema de mentoria específico para o novo programa. "A ideia é criar duplas", explicou ele durante uma reunião. Um profissional experiente com alguém mais jovem, unindo sensibilidade e técnica. Uma manhã, enquanto caminhava pelo corredor do centro, Augusto parou diante do memorial.
Entre as fotos e recortes de jornal, havia uma imagem de Helena sorrindo em frente à antiga oficina. Ao lado, uma foto recente mostrava Carmen consolando uma paciente no hospital. É incrível como tudo se conecta, não é? Disse Diana, que o observava da porta. Cada pessoa que ajudamos aqui carrega um pouco da força que você e Helena demonstraram. O projeto com o hospital trouxe uma nova dimensão ao trabalho do centro. Não era mais apenas sobre capacitação técnica ou reintegração profissional. Era sobre transformar experiências dolorosas em fonte de apoio e compreensão para outros. Sabe, Diana, refletiu Augusto, quando perdi tudo e fui parar nas ruas, pensei que minha história tinha acabado. Hoje vejo que era apenas o começo de algo muito maior. No final daquela semana, durante a formatura da primeira turma, Augusto observava emocionado cada aluno receber seu certificado. Entre eles estava João, o ex-sorveteiro que agora liderava projetos de refrigeração na Tesla, e Dona Jurema, prestes a começar seu trabalho no hospital. Cada um de vocês, disse ele em seu discurso, carrega uma história única de superação. Mas o mais importante não é o que vocês superaram, e sim o que farão com essa experiência daqui para frente. O projeto com o Hospital São Lucas cresceu mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Em apenas 3 meses, os anjos da guarda já eram presença constante nos corredores, trazendo conforto e esperança para pacientes e familiares. Carmen havia transformado sua própria experiência como enfermeira em um método único de treinamento, mesclando conhecimento técnico com sensibilidade humana. Sua equipe, formada por pessoas que conheciam na pele o que era enfrentar momentos difíceis, fazia a diferença na vida de centenas de pessoas. É como se cada sorriso que conseguimos arrancar de um paciente fosse uma homenagem a Helena, disse Carmen a Augusto durante uma visita ao hospital. Numa manhã de quinta-feira, Augusto recebeu um telefonema inesperado. Era Elon Musk querendo informações sobre o novo projeto. Senhor Quaresma, disse o bilionário, estou impressionado com os resultados. Gostaria de expandir este modelo para hospitais em outras partes do mundo. O senhor estaria disposto a liderar essa expansão? A proposta era tentadora, mas Augusto sabia que precisava manter o foco no Brasil. Senhor Musk, respondeu ele, agradeço a confiança, mas sugiro algo diferente. Por que não transformamos o Rio em um centro de treinamento global? As pessoas podem vir aprender aqui e depois adaptar o programa às realidades de seus países. A ideia foi aceita com entusiasmo. Logo, o Centro de Capacitação Tesla Quaresma começou a receber visitantes de diversos países, cada um trazendo suas próprias experiências e perspectivas. Patrícia Vasconcelos, a ex-professora de literatura, teve um papel fundamental nessa internacionalização. Seu domínio de idiomas e capacidade de contar histórias ajudavam a transmitir não apenas o conhecimento técnico, mas principalmente a essência humanizada do projeto. Cada cultura tem sua própria forma de lidar com momentos difíceis, explicava ela aos visitantes. Nossa missão é mostrar que experiência e empatia são linguagens universais. O impacto do programa começou a ser mensurado de formas surpreendentes. Estudos mostravam redução nos níveis de estresse dos pacientes, melhor adesão aos tratamentos e até mesmo impacto positivo na recuperação. Lucas, que agora finalizava seu mestrado, apresentou dados impressionantes. Os pacientes acompanhados pelos anjos da guarda apresentam taxas de recuperação 40% superiores. Não é apenas sobre conforto emocional, é sobre resultados práticos. Uma tarde, enquanto supervisionava um treinamento, Augusto recebeu uma visita que o emocionou profundamente. Era Maria das Dores, a enfermeira que havia cuidado de Helena em seus últimos dias. Vim agradecer, seu Augusto, disse ela, os olhos marejados. O senhor transformou aquela experiência dolorosa em algo que está ajudando tantas pessoas. A Helena estaria tão orgulhosa. O encontro com Maria trouxe à tona memórias que Augusto guardava com carinho. Lembrou-se de como Helena, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre encontrava forças para confortar outros pacientes. Sabe, Maria, disse ele, a Helena costumava dizer que não podemos escolher nossas provações, mas podemos escolher o que fazer com elas.
Este projeto é a prova de que ela estava certa. Diana, que acompanhava o desenvolvimento do programa, percebeu que algo ainda maior estava nascendo ali. Augusto, isso vai além da Tesla ou do hospital. Vocês estão criando um novo paradigma de cuidado e valorização da experiência. O sucesso do projeto começou a atrair a atenção de outras empresas e instituições. Surgiram convites para implementar programas similares em diferentes setores, de escolas a asilos, de empresas de tecnologia a organizações sociais. Precisamos ter cuidado para não perder a essência, alertou Dona Zefa durante uma reunião. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade do impacto na vida das pessoas. Augusto concordou. O programa precisava crescer com a mesma atenção aos detalhes e compromisso com a dignidade humana que marcaram seu início. Numa noite, após um longo dia de trabalho, Augusto sentou-se em sua varanda na Barra da Tijuca. Observando as luzes da cidade, refletiu sobre como sua vida havia mudado nos últimos meses. De homem em situação de rua a líder de um movimento global de transformação social. Às vezes, pensou ele, precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro propósito. Um grupo de pombos pousou em sua varanda, lembrando-o dos dias em que compartilhava com eles as migalhas de pão na calçada. Agora, aqueles mesmos pássaros pareciam simbolizar a liberdade e a capacidade de recomeçar que seu projeto oferecia a tantas pessoas. O Centro de Capacitação Tesla Quaresma completava seu primeiro ano de funcionamento. O que começou como um projeto local havia se transformado em um movimento global de transformação social. Augusto caminhava pelos corredores do centro, agora repletos de vida e histórias de superação, quando Diana o encontrou com novidades surpreendentes. Augusto, você não vai acreditar, disse ela animada. Lembra daquele terreno abandonado ao lado do centro? A prefeitura quer fazer uma parceria conosco. Eles propõem transformá-lo em uma praça com horta comunitária, gerida pelos nossos alunos. A ideia era brilhante. Muitos dos participantes do programa tinham experiência com agricultura familiar, e uma horta comunitária poderia ser tanto terapêutica quanto educativa. Podemos integrar com o projeto do hospital, sugeriu Carmen, que participava da reunião. Já existem estudos mostrando os benefícios da horticultura no processo de recuperação de pacientes. Foi quando Jorge, o segurança que havia se tornado um dos pilares do programa, trouxe uma surpresa ainda maior. Ele havia mapeado todos os pontos da cidade onde pessoas em situação de rua costumavam se concentrar. Seu Augusto, explicou ele, podemos usar a horta como primeiro ponto de contato. Oferecer não só alimento, mas também dignidade e oportunidade. O projeto começou a tomar forma rapidamente. Lucas e sua equipe desenvolveram um sistema de irrigação sustentável, usando tecnologia Tesla para a captação de energia solar. Dona Zefa organizou um grupo de voluntários entre os ex-alunos do programa, criando uma rede de apoio que se espalhava pela cidade. Uma manhã, enquanto supervisionava o início das obras da praça, Augusto recebeu uma visita que o deixou especialmente emocionado. Era seu Francisco, o dono da padaria que costumava lhe dar café e pão durante seus dias nas ruas. Vim trazer uma contribuição para o projeto, disse o senhor, entregando a Augusto uma caixa antiga. Dentro dela, havia dezenas de receitas tradicionais, passadas por gerações em sua família. Quero dar aulas de panificação aqui, explicou Francisco. Tem muita gente que pode se reerguer através de um ofício digno como esse. A proposta de Francisco abriu novas possibilidades. Logo, o centro começou a oferecer cursos de gastronomia, focando em receitas tradicionais e aproveitamento integral de alimentos. A horta comunitária fornecia os ingredientes, criando um ciclo sustentável de produção e aprendizado. Patrícia Vasconcelos, a ex-professora de literatura, teve uma ideia que complementou perfeitamente o projeto. Ela propôs criar um espaço de contação de histórias na praça, onde os participantes do programa podiam compartilhar suas experiências de vida. Cada história que compartilhamos, dizia ela, é uma semente de esperança plantada no coração de quem ouve. O impacto do projeto começou a se manifestar de formas inesperadas. Moradores do bairro,
que inicialmente estavam receosos com a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade, tornaram-se voluntários ativos. Crianças das escolas próximas visitavam a horta para aprender sobre sustentabilidade e inclusão social. Uma tarde, enquanto acompanhava um grupo de visitantes internacionais, Augusto encontrou uma senhora chorando discretamente próxima ao memorial de Helena. "Me desculpe", disse ela ao perceber sua presença. "É que essa história, essa transformação toda, me fez perceber que nunca é tarde para recomeçar." Era Sandra Mendonça, viúva de um empresário famoso que havia perdido tudo após o falecimento do marido. Ela agora queria usar sua experiência em gestão para ajudar outros a reconstruírem suas vidas. O círculo de transformação continuava se expandindo. Cada nova história de superação gerava outras possibilidades, como ondas se espalhando em um lago tranquilo. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou Lucas durante uma reunião. "Como cada pessoa que passa por aqui acaba encontrando sua própria forma de contribuir." Era verdade. João, o ex-sorveteiro, além de trabalhar na Tesla, dava aulas de refrigeração no centro. Dona Jurema, além de seu trabalho no hospital, coordenava um grupo de apoio para familiares de pacientes. Cada um encontrava sua maneira única de retribuir e multiplicar o bem recebido. Numa tarde particularmente significativa, Augusto reuniu todos os participantes do programa na nova praça. Entre as hortas floridas e os bancos acolhedores, compartilhou uma reflexão que há muito guardava consigo. "Quando estava nas ruas", disse ele, "achava que havia perdido tudo. Hoje entendo que, às vezes, precisamos nos esvaziar completamente para podermos nos encher de novo, desta vez com algo maior que nós mesmos." O sol se punha sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto Augusto observava o movimento na praça do Centro de Capacitação Tesla Quaresma. Era a véspera do 2º aniversário do projeto, e o espaço estava sendo preparado para uma celebração especial. Sob as árvores recém-plantadas, mesas compridas eram organizadas para o jantar comunitário. O aroma de pão fresco vinha da padaria Escola de Seu Francisco, onde a primeira turma de aprendizes se formaria na manhã seguinte. "Seu Augusto", chamou Dona Zefa, aproximando-se com um envelope nas mãos. "Chegou isso para você. É do Elon Musk." O bilionário havia enviado não apenas uma mensagem de congratulações, mas também uma notícia extraordinária. A Tesla estava criando uma fundação global de apoio a projetos sociais, inspirada no modelo desenvolvido no Rio de Janeiro. "Vocês não apenas transformaram vidas", dizia a carta, "mas também provaram que experiência e humanidade são os verdadeiros motores da inovação." Enquanto lia a mensagem, Augusto foi interrompido por vozes animadas. Um grupo de crianças da escola vizinha havia chegado para sua aula semanal na horta comunitária. Sob a orientação de Sandra Mendonça, elas aprendiam sobre cultivo orgânico e responsabilidade social. "Vovô Augusto!", gritou uma das meninas correndo em sua direção. Era Júlia, neta de Carmen, que havia se tornado presença constante no centro. "Olha só o que eu colhi hoje." Em suas pequenas mãos ela segurava um tomate vermelho e brilhante, cultivado com as sementes que ela mesma havia plantado meses antes. Lucas, que passava pelo local, sorriu com a cena. Seu projeto de mestrado sobre o impacto social do programa havia se transformado em um doutorado, e universidades do mundo todo demonstravam interesse em replicar a iniciativa. "Sabe, seu Augusto", disse o jovem engenheiro, "às vezes me pego pensando em como tudo começou. Um encontro casual na rua, um carro com problemas, uma pessoa que não perdeu sua dignidade mesmo tendo perdido tudo." A noite começava a cair, e as luzes da praça se acenderam automaticamente, cortesia do sistema de energia solar desenvolvido pela equipe de Lucas. Aos poucos, pessoas começavam a chegar para a celebração. Patrícia Vasconcelos organizou um sarau especial, onde cada participante do programa compartilharia um pouco de sua história. O espaço de contação de histórias, agora um ponto de encontro querido pela comunidade, estava decorado com fotografias que documentavam a trajetória do projeto. Jorge, sempre atento, coordenava uma equipe de ex-alunos que agora trabalhavam na segurança do centro. Mas não era uma segurança convencional,
Era um trabalho de acolhimento, identificando pessoas em situação de vulnerabilidade que poderiam ser ajudadas pelo programa. Diana chegou trazendo uma surpresa: um livro que compilava todas as histórias de transformação do projeto. Queremos distribuir isso em escolas e empresas, explicou ela. Mostrar que sempre existe um recomeço possível. À medida que a noite avançava, Augusto circulava entre os convidados, reconhecendo em cada rosto uma história de superação. Ali estava João, o ex-sorveteiro, agora liderando projetos internacionais na Tesla. Dona Jurema, coordenando uma rede de apoio que se estendia por diversos hospitais da cidade. Carmen, transformando sua experiência em cuidado e acolhimento. Em um momento de pausa, Augusto se afastou discretamente e caminhou até o memorial. A foto de Helena parecia sorrir para ele, como se aprovasse cada passo desta jornada incrível. Você estava certa, meu amor, sussurrou ele. Tudo na vida tem um propósito maior. De volta à praça, Augusto subiu ao pequeno palco improvisado para fazer seu discurso. Olhando para a multidão reunida, pessoas de todas as idades, classes sociais e histórias de vida, sentiu uma profunda gratidão. Há 2 anos, começou ele, eu era apenas um homem que havia perdido tudo, sentado na calçada com um cartaz pedindo ajuda. Hoje, olho para cada um de vocês e vejo que nada se perde realmente. Cada experiência, cada dor, cada recomeço é uma semente que, plantada no solo fértil da esperança, pode gerar frutos extraordinários. As palavras de Augusto ecoaram pela praça, misturando-se com o som das cigarras e o perfume das flores da horta comunitária. Ali naquele espaço que um dia foi apenas um terreno abandonado, nascia todos os dias a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar e que cada história de vida, por mais difícil que seja, carrega em si o potencial de transformar o mundo. O verdadeiro milagre, concluiu ele, não está em nunca cair, mas em sempre encontrar forças para se levantar e, mais que isso, estender a mão para ajudar outros a se levantarem também.